Opa, mais uma leitura concluída. E eu tô trazendo aqui pra vocês Cena do Crime. É de Ed Brubaker, Michael Lark e Sean Phillips. Na verdade, esse é um dos primeiros quadrinhos, né, do Ed Brubaker. Tanto que o Sean Phillips aqui ele não tá desenhando, ele é só o arte finalista. Quem desenha aqui é o Michael Lark. Então a gente pode perceber uma diferença em relação aos desenhos dessa HQ. Então, Cena do Crime, na verdade é um nome de um lugar aqui dos quadrinhos, né? Que é na verdade é tipo um museu onde o fotógrafo ele deixa expostos fotos que foram tiradas em locais de crime. Então por isso que chama Cena do Crime, que dá nome à HQ. Ó, então você tem aqui o personagem principal, que é o Jack, que é um detetive particular. Você tem aqui um outro personagem que é o Paul Reynolds. E o Jack, que é um detetive particular, ele, que é o protagonista aqui da nossa história, ele mora nesse prédio, né, da cena do crime. Você tem tem o museu embaixo, e nos 2 andares de cima ele mora num lugar, e um tio dele mora com a namorada no mesmo prédio, mas no outro andar. E bem, aí você tem aqui uma história de mistério, de investigação, de crime, como a gente está acostumado com a maioria das histórias do Ed Brubaker. Então ele é contratado por esse Paul Reynolds, que já é conhecido dele, para encontrar, né, na verdade ele coloca ele em contato com uma mulher, e essa mulher, que é essa loira aqui, ó, e essa mulher contrata ele para procurar a irmã que está desaparecida, que é a Meg. Tá vendo? Tem uma foto dela aqui e tal, e dá o último paradeiro dela, diz que faz 1 mês que ela está desaparecida, e a mãe tá muito preocupada, ela e a mãe estão muito preocupada, e ele aceita o trabalho, começa a investigar, vai no último lugar onde ela foi vista e tal. E até que ele encontra rápido a garota, ele encontra bem rápido. O problema é o que acontece depois. Ele encontra a garota, ele até tem uma certa empatia por ela, porque ele percebeu que a Meg é como ele, um desajustado, que tá todo ferrado na vida, que fez coisas que não deveriam, esse tipo de coisa. Então, ele acaba tendo uma certa empatia por ela, que faz ele continuar investigando outras coisas que acontecem aí durante todos os quadrinhos. Os desenhos são um pouco diferentes, né? Os quadros, eles não são tão fluidos como os do Sean Phillips. Mas mesmo assim a história, eu acho que até torna um pouco, como tem muito texto, acaba tornando a história um pouco cansativa. Mas que, tipo, não tira o brilho. Não tira o brilho, você pode ler, continuar lendo de boa. E aí o Ed ele vai contando do personagem aos poucos, vai revelando aos poucos, até porque, segundo ele, a história do Jack não é a história dele, é a história do que ele faz. Eu achei muito interessante isso, ele conta lá no final do livro, aqui no final tem uns extras, e aí nesse extras ele conta sobre o livro, ele fala um pouco como encomendar essa história, né? Então, mas é uma história bem peculiar dele, de investigação, não é noir, mas é uma história de investigação criminal e de mistério, coisa que ele sabe fazer muito, muito bem. Eu sou cada vez mais fã do Ed Brubaker, não é segredo, e ainda mais do Sean Phillips. Pena que aqui os desenhos não são dele, mas não deixa de ser legal. É uma história curta também, você lê rapidinho. Tanto que eu li isso daqui, sei lá, em umas
3 ou 4 horas. Quer dizer, não é rápido, né? Eu acabei de falar que tem muito texto, então, e que a história ela não é tão fluida por causa disso. Mas mesmo assim, eu acho que eu levei umas... Eu falei 3... Eu devo ter levado umas 4 horas pra ler. Esse contato, porque eu dei algumas paradas e tal. Mas não dá pra contar muito, porque... senão eu estrago o prazer aí de quem for ler. E aí você tem aqui as capas originais no Extras. Você tem uma história curta também, ó, Deus e Pecadores, que é uma história bem curta, ó, que apareceu originalmente em Vertigo Winter's Edge, antes de estrear a história principal aqui, né? Aí tem uma historinha também envolvendo o Jack e suas investigações, só que é uma história de Natal, então é bem curta. E aqui você tem a história não contada e cena do crime. Ele conta aqui, o Ed Brubaker, ele tem um texto ele contando como ele começou, falando de... Não como ele começou, mas falando um pouco dos primeiros projetos, né? E de como ele conseguiu fazer essa história aqui pra sair na Vertigo, né? Porque ele falou que não era uma história muito... não era uma história pra Vertigo. Não era uma história pra Vertigo, né? Então... ele conta aqui como que aconteceu para essa história aparecer lá. E aqui tem os primeiros rascunhos, né, do escopo do projeto, que antes não chamava Cena do Crime, chamava Casa dos Mistérios. E aí ele conta um pouco aqui de como aconteceu, o que mudou da história do escopo dele para a história, né, que foi contada aqui, como foi concluída, né. Tem também alguns desenhos a lápis do Michael, né. E aqui do lado é o mesmo desenho, ó. Desenho e aqui a arte final. Aí posteriormente ela é colorida depois dessa etapa, né? Legal, né? Pra quem já trabalhou na área aí de arte finalização, não de quadrinhos, claro, que eu já trabalhei. Na verdade eu sou designer gráfico e no começo da minha carreira profissional eu aprendi a fazer meio que tudo, fazer o layout, desenvolver, depois finalizar, né, fazer a arte final de um anúncio, de um folheto, de alguma coisa, e aí a gente faz desse jeito, né, deixa tudo preto e branco. E antigamente a marcação de cores era feita você colocava um papel vegetal em cima e marcava as cores que você queria que a gráfica replicasse ali na hora da impressão. Bem diferente do que é hoje. Mas nos quadrinhos eu acho que era diferente, porque tinha uma pessoa para colorir, né? Sempre existiu alguém para colorir. Bem, esse daí é a minha dica de hoje, Cena do Crime, de Ed Brubaker, Michael Lark e Sean Phillips. Eu tô ficando por aqui e até o próximo vídeo.